Boa noite novamente. Então, essas questões das músicas, né? A gente, aqui no Instituto, né? Como instituição, a gente toca todos os tipos de música, né? Todas elas têm um aproveitamento de letra, alguma coisa boa que a gente pode, uma vibração boa, né? E às vezes há um conflito muito grande entre religião e ciência, ciência e religião, né? Qual que está certo, qual que está errado. Na medida do tempo, a gente cada vez mais, tanto a religião quanto a ciência, percebem que uma é a união da outra. A ciência comprova a religião e a religião puramente ela acaba sendo cega, né? Porque ela não é palpável, fica muito vago. Então uma vem para acrescentar na outra e não para ser conflitante, né? Então a palestra de hoje, o tema de hoje é regeneração versus degeneração, né? Por que esse tema veio à tona no dia de hoje? Alguém imagina já? Por que a gente vai falar aqui de regeneração, ou o que é regeneração, e vamos falar de degeneração? É um tema muito importante para a atualidade, porque se vocês perceberem, cada vez se fala mais de uma transmutação planetária, uma transformação do planeta, ou do apocalipse, ou de acontecimentos catastróficos, sim ou não? Cada vez mais isso é visível e incontestável, né? Pelo que está acontecendo. Então, a busca do tema é para justamente a gente se sintonizar. Em que momento a gente se encontra aí, né? Afinal de contas, por que está acontecendo tudo isso? A que rumo nós estamos indo, né? E principalmente, qual é a minha parte nesse momento, nesse tempo que nós vivemos? Que eu sou responsável por ele e para onde eu tenho que ir, né? A gente precisa saber para que rumo a gente está tomando e que atitude a gente tem que tomar. Senão fica complicado, né? Viver sem saber o que fazer, sem saber o que vai acontecer. Ninguém fica confortável numa situação dessa. Então justamente esse é o motivo da gente estar trazendo esse tema. Falar um pouco de regeneração e de degeneração. Então o que é, né? Para quem às vezes não sabe exatamente do que se trata, o que é regenerar? O que é regeneração, né? É tornar revivificado, né? É reconstruir, é uma ação de revigorar, ação de tornar favorável a saúde e a vida. Uma recuperação moral e espiritual. O grande tema do Instituto Luz do Amanhã é a saúde integral, né? Então a gente busca a saúde e a vida. E regenerar é justamente essa busca. É essa busca que a gente tem que prestar atenção. O que é regenerar? O que é retornar vivificado? Tornar algo melhor, né? Ou reconstruir algo que se está esvairindo, que seria degenerar, né? Degeneração, né? Uma mudança para um estado pior, um decaimento, um declínio, né? Um pioramento. Uma perda ou alteração do ser vivo nas qualidades da sua espécie, o abastardamento, né? Então tem a degeneração, muitas vezes na medicina, que é uma doença degenerativa, quer dizer, que aquele sistema está se degenerando, né? Está se desfazendo, gradativamente está se degenerando, que é a mesma coisa, só que voltado à medicina, né? E a mudança do estado para pioramento, seja ele qual for, certo? Sabendo essas informações que seriam muito importantes, vamos ao que interessa, né? Então, para quem já sabe, ok? Para quem não sabe, os planetas têm um ciclo evolutivo. Dentro de todo o universo existe um parâmetro evolutivo para todos os planetas do nosso sistema solar, da nossa galáxia e de todo o macro-universo, certo? Os planetas tendem a começar como planetas primitivos, no qual o planeta Terra já passou,
né? Já fomos um planeta primitivo, onde a inteligência era apenas instintiva, né? Os seres vivos, todos os seres vivos agiam puramente por instinto, inclusive os humanoides desse período, né? É um período muito longo, de milhões e milhões de anos. É o período que mais dura no tempo, né? O espaço e o tempo são muito relativos, como dizia Einstein. Mas na medição do tempo, como nós conhecemos, ele é um tempo mais longo de todos, né? Então, como vocês bem sabem na história e na ciência, o planeta passou por uma evolução do planeta, depois do reino mineral, depois do reino vegetal, depois do reino animal, até chegar no reino hominal. Ainda assim, no reino hominal, teve um período ainda assim em que o planeta ainda era primitivo. Então são milhões e milhões de anos. Pois bem, essa patamar evolutivo do planeta, ele já foi passado. Teve uma transição planetária e nós passamos a ser um planeta de provas e expiações. O que é um planeta de provas e expiações? É o momento que a gente se encontra agora, né? Algum de vocês que está assistindo em casa ou aqui, passa por provas em suas vidas ou expiações, que seria muito parecido? Passa, já passou, está passando? Dificilmente alguém não passa por uma prova, não está sendo provado, não está sendo exigido no decorrer da vida a todo momento. Por quê? Porque é uma característica de todo o planeta Terra. Não importa se a pessoa tenha muito luxo ou pouco, ela vai ser provada emocionalmente, fisicamente, mentalmente. Por quê? É uma característica evolutiva desse momento do nosso planeta. Pois bem, o próximo patamar de evolução do nosso planeta chama-se, né, de regeneração. Como a gente acabou de ver, regeneração o que é? É se melhorar, se reconstruir, se revivificar. Num planeta de provas e expiações com tantos problemas, tal, a tendência do planeta é uma degeneração. Sim ou não? A gente enxerga para o nosso planeta, para as coisas que acontecem, a gente não vê uma degeneração? Sim ou não? Sim. Então, esse momento vocês vão ver daqui a pouco que é propício à evolutividade, à evolução. No planeta de regeneração, as coisas têm que se regenerar. Como é que as coisas se regeneram? Se melhorando. As coisas vão se melhorar como? Digamos que nós temos um formigueiro, né? O formigueiro tem bilhões de formigas, né? Um formigueiro grande. Nós somos bilhões de seres humanos. Você já viu uma formiga parada, sem trabalhar, sem fazer nada ali? Cada uma não faz a sua parte. Enquanto cada um de nós não fizer a sua parte, não vai haver regeneração, né? Cada um de nós tem um papel nas nossas vidas. E é justamente para isso que a gente nasce num planeta de provas e expiações. Para que a gente se melhore, para que a gente seja exigido, né? Para que a gente evolua. Então, essa passagem de provas e expiações só vai acontecer quando o planeta se regenerar, começar a usar patamares. Como que a gente faz isso? É isso que a gente vai ver um pouco também. Então, planeta Terra, como provas e expiações, ele é um centro de formação, uma verdadeira escola de aprendizado e experienciação. A gente precisa entender isso primeiramente, que nós estamos numa escola. Ok, a gente sabe o que é certo, o que é errado na teoria. Ok, vamos à prova. Como é que a gente vai à prova? Na prática. O planeta Terra é um centro de formação. Não tem um centro de formação de condutores para aprender a dirigir o carro? Pois é, aqui é um centro de formação do espírito, dos espíritos que somos nós, né? A gente precisa saber conduzir para onde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar, e isso é o que forma a egrégora do nosso planeta. Então, se eu não fizer a minha parte, quer dizer que eu não entro
nesse novo patamar. Então, se eu não me disponho a cuidar de mim, dos meus, da natureza, de tudo que me envolve e fazer disso melhor, tudo aonde eu chegar, eu não deixar ele melhor do que eu encontrei, né? Ou o meu corpo, tornar ele melhor pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos, do que eu recebi, eu estou num patamar degenerativo. Por isso que a gente vê tantas doenças, não só por isso, né? É muito amplo isso, né? Às vezes a pessoa está doente, quer dizer que ela teve mais atitudes. Isso é muito amplo, né? A gente às vezes vê o consciente e não vê o sub e o inconsciente, para ter uma análise, né? A gente não pode fazer um julgamento, isso não, a gente não pode fazer. Mas se a gente não cuidar da nossa saúde, ela vai melhorar ou vai piorar? Ela vai piorar. Então, se a gente não cuidar do nosso planeta, ele vai piorar ou vai melhorar? Vai piorar. Depende de quem? Depende de mim, do outro. Eu só não posso cuidar do outro. Quem cuida do outro é o outro. A gente tem que cuidar do nosso. Porque é muito comum a gente pensar assim, jogou papel no chão, e aí tu já fica brabo e tal, beleza. Cada um no seu momento. E ação e reação, cada um vai ter a reação que merece. Isso é uma lei fechada, é impossível isso não acontecer. Então, o Centro de Formação do Espírito em Desenvolvimento Moral. Espíritos que pensam e agem não mais apenas por instinto de sobrevivência, podem raciocinar de forma lógica e livre, com consequências pré-determinadas. Nós somos livres, hoje nós temos uma liberdade muito maior do que quando éramos seres primitivos. Então nós temos a liberdade de pensar o que nós quisermos, nós somos livres para pensar e até agir, porém é certo que as consequências são pré-determinadas. Se eu faço força para trás com o meu pé, eu vou para frente. Se eu faço força para frente, eu vou para trás. A minha ação vai gerar uma reação. E isso é impossível de controlar. Nós não temos liberdade sobre as consequências. Nós temos liberdade sobre os nossos atos. As consequências são pré-determinadas. Já dizia aquela historinha, né? A plantação é livre, mas a colheita é certa. Então, isso é importante a gente saber. Em todo tipo de terapia, em todo tipo de melhoramento, você tem que conhecer os resultados dos seus atos. E a gente conhece. Eu não sabia. A gente sabia. Porque uma coisa é, tu não gosta de algo bom para você? Então, se você gosta para você, a outra pessoa logicamente vai gostar também, né? Ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ser passado para trás, ninguém gosta de ser enganado, ninguém gosta de ser traído. Então é normal, né? A gente sabe. No nosso inconsciente a gente sabe tudo o que é certo e o que é errado. As necessidades motivam a ação evolutiva. Então, vamos raciocinar junto, né? Olha que interessante como é que são as coisas. Hoje, nós atingimos mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, né? Esse gráfico está em 7. Hoje nós já atingimos 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Nós estamos muito próximos da capacidade total suportável pelo planeta Terra dentro do patamar evolutivo atual do homem. Por que eu falo isso? Né? Olha que interessante. O planeta, ele vai evoluir de qualquer maneira. Só que nós temos duas formas de atingir evolução. Pela consciência, né? Eu sei que aquilo é o melhor. Eu me conscientizo disso e eu vou tomar as atitudes que eu preciso para que isso aconteça. Ou por necessidade, né? Eu vou sofrer e aí eu vou ser obrigado a tomar as atitudes necessárias para que melhore. Porque senão eu vou falecer ou eu vou acabar adoecendo, etc. Então, olha que interessante olhando a visão no planeta Terra. O planeta Terra, né? A humanidade, o Homo sapiens, como nós somos hoje,
Ele surgiu há cerca de 5.000 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Não faz muito tempo, né? Se a gente olhar a evolução do planeta, não faz muito tempo. Quando Jesus nasceu, e eu vou considerar assim, Jesus, Buda, Krishna, que a diferença ali são mais ou menos 300, 500 anos entre um e outro, tá? É todo mundo mais, né? Se a gente olhar macro, é mais ou menos na mesma época, certo? Nós tínhamos na Terra cerca de menos de 1 milhão de habitantes. Nós tínhamos menos de 1 milhão de seres humanos, ou seja, menos de 1 milhão de espíritos na Terra. Após o nascimento desses seres iluminados que nos trouxeram instrução, uma base de conduta e conhecimento, né? A população da Terra começou a se expandir rapidamente. Então, nos 1000 primeiros anos ali, já tinham 300 milhões, né? Nos primeiros 1000 tinha 300 milhões de seres humanos encarnados na Terra. Em apenas 500 anos, aquilo já tinha dobrado, né? E se a gente considerar de 1900 para cá, 1900 para cá são 120 anos. Em 120 anos, na verdade em 220 anos, tá? 1800 para cá, a população cresceu 6 bilhões de espíritos encarnados na Terra. Veja bem, quanto mais população nós temos na Terra, mais degradação da natureza nós temos também. Né? Menos recursos naturais de sobrevivência nós temos na Terra. Quanto mais gente, menos recursos. Primeiro é oferta e demanda, né? Tem mais demanda, tem mais gente. Então, obviamente, tem mais consumo. E aí tem mais desmatamento também, para a expansão inconsciente do ser humano, né? Eu quero expandir a era industrial, o desmatamento, a evolução tecnológica e tudo mais. Só analisem isso e guardem essa informação, tá? Então, após a expansão, essa quantidade enorme de espíritos que encarnaram na Terra. Então, olhando para o planeta Terra, com esse crescimento populacional aceleradíssimo, nos últimos 200 anos, crescimento de 6 bilhões de seres vivos, humanos, de seres humanos, e olhando para a quantidade de degradação dos recursos naturais da Terra, o planeta Terra está em regeneração ou degeneração? Degeneração. Obviamente o planeta Terra está se degenerando. Então, qual que é o rumo disso? Né? Vamos analisar junto. Qual que é o rumo do nosso planeta daqui a pouco tempo? Independente se acontecer, vamos esquecer apocalipse, vamos esquecer pandemia, vamos esquecer qualquer coisa desse tipo que também está acontecendo, catástrofes naturais, vamos esquecer tudo isso. Só considerando o crescimento populacional e os recursos naturais de alimentação e ar, água, já é insustentável já. Entende? Lembra que eu falei que nós temos 2 modos de desenvolvimento e de evolução. Ou a gente se conscientiza e toma a atitude certa, ou a necessidade vai nos fazer tomar a atitude certa. O planeta Terra vai evoluir de qualquer maneira. Ou ele evolui pela conscientização de nós, você que está assistindo, ou a gente vai passar necessidades severas que vão nos obrigar a fazer atitudes de preservação e regeneração. Hoje é muito importante esse momento de conscientização sobre isso, para que a gente não passe por dificuldades mais severas, porque isso é algo certo, né? A população mundial, as ONGs e etc.,
cada vez estão tomando atitudes mais de poluição, colocando mais metas sobre isso. Por quê? Porque isso é uma coisa óbvia, é descarado. Qualquer um que olhe para isso percebe a degeneração do nosso planeta acontecendo e a insustentabilidade da vida nele nesse sentido. Então, a Terra suportaria 10 bilhões de habitantes? Estamos falando aí se for nesse mesmo patamar de crescimento, nós estamos falando em 2 bilhões de habitantes em 2 décadas, 3 décadas, né? Há uma tendência à desaceleração do crescimento populacional, mas vamos dizer que seja 100 anos, a Terra suporta 10 bilhões de habitantes, a Terra não suporta 10 bilhões de habitantes no mesmo padrão que nós vivemos hoje, de consumo, degradação. A Terra não suporta isso. Então vai ter que haver uma mudança de hábitos severas na população. Senão é insustentável a vida no planeta Terra. A gente pode entrar em outros assuntos, como pandemia, a criação de doenças para diminuir a população, tudo isso, mas não quero entrar nesse assunto, né? Mas é um fator também por causa disso, da insustentabilidade do planeta. Em vez de mudar e conscientizar, é melhor matar pessoas, diminuir a população. Para muitas pessoas isso ainda é um pensamento. Então a água, os mares, os rios, não tem uma cidade com mais de 100 mil habitantes que o rio não seja poluído, né? A terra, o desmatamento, o desequilíbrio biológico, a criação de animais é um desequilíbrio biológico tamanho. Não sei se vocês lembram, mas na escola, no ensino médio, nós aprendemos sobre cadeia alimentar, né? Quanto mais animais de primeira escala, ou seja, aqueles que comem vegetais, mais abundância de energia nós temos no planeta, ou seja, de alimento, né? Quanto mais animais nas segunda, terceira, quarta cadeia alimentar, menos abundância de alimento nós temos. Então, se nós não tivéssemos animais herbívoros, ou tivesse uma quantidade muito pequena de animais herbívoros, e tivesse mais animais carnívoros, né? A cadeia de alimento seria possível? Não seria, porque os animais carnívoros comem os herbívoros. Se tivéssemos uma pequena quantidade de mata de alimento vegetal, nós teríamos animais herbívoros ou carnívoros? Não teríamos nenhum e nem outro, porque o animal herbívoro come o vegetal, não teria nem o vegetal e nem o animal herbívoro, e o carnívoro obviamente não teria alimento. Então a quantidade de animal, de boi, de porco, de galinha que é criada hoje é insustentável para a sustentabilidade do planeta Terra. Fora a poluição de rios, poluição de lençóis freáticos, que daí entra na água, que é um outro item de sobrevivência. Então é um desequilíbrio biológico no planeta Terra insustentável. Por quê? Porque a visão é lucratividade, né? As pessoas querem comer churrasco no final de semana, né? E isso é status, né? Eu prefiro ter menos conforto, mas eu quero comer o meu churrasquinho, minha picanha, meu filé, seja lá qual for a carne, mas eu tenho que comer. É uma visão insustentável para a vida. Isso a gente precisa se conscientizar. A vegetação, o alimento, a qualidade do ar, né? A mata ciliar que envolve os rios para a proteção das nascentes dos rios. Então, tudo isso no planeta Terra, a gente olhando para o planeta Terra, a gente vê que o caminho está errado. E a gente precisa mudar os nossos hábitos. Fora a quantidade de plástico que é consumida hoje pela indústria, que até hoje não se sabe quantos centenas de anos demora o plástico para se deteriorar. Talvez ele nem seja degradável. Talvez ele dure a eternidade, porque até hoje não teve degradação em 400 anos de existência do plástico.
Então a gente vive hoje a receita do caos, a receita do caos. Porém, existe uma administração do nosso planeta. Nada no universo é ao Deus dará, né? Ao Léo. Existe uma coordenação. E como eu falei, cada um de nós tem o livre-arbítrio e nós somos trazidos para cá por algum motivo. E se o Instituto Luz da Manhã hoje está passando esse conhecimento, é como parte integrante desse comando para que a gente tenha uma conscientização, né? Assim como a gente está se conscientizando também trabalhando, a gente está passando essa informação para que mais gente se conscientize. O se conscientizar é muito importante, mas o agir é muito mais, né? Então, como eu tinha falado para vocês, a gente se motiva a fazer algo por prazer ou por necessidade, por amor ou pela dor, por consciência ou por sobrevivência. Então, nessa receita que a gente está vendo aí no planeta Terra, a coisa não vai ser por prazer, nem vai ser por amor e nem vai ser por consciência. Pelo jeito, nós vamos ter necessidades severas, muitas doenças, muita dor e lutar por sobrevivência. Então depende de nós que os nossos filhos, nossos netos e até mesmo nós não precisemos passar por essas dificuldades. Até onde vai nossa liberdade, né? Como diz a música, disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. No planeta, né? Se a gente não tiver disciplina para cuidar dos lixos, né? Lixos recicláveis, não recicláveis, separar, organizar. Se a gente não tiver disciplina com isso, o planeta vai sofrer. Se a gente não tiver disciplina com consumo, o planeta vai sofrer. Se a gente não tiver disciplina com o solo, com o ar, com a sustentabilidade do planeta, nós todos vamos sofrer. O planeta já tem tecnologia para não usar mais petróleo e derivados faz muito tempo. Mas a indústria do dinheiro não permite que isso aconteça. As baterias já têm tecnologia para durar 100 vezes mais do que essas de lítio. Mas a indústria, quem retém a manufatura desse produto, ele quer usar até o máximo que puder os recursos para ganhar dinheiro, né? Agora, falando mais diretamente com a nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, se a gente tiver disciplina, se a gente não tiver disciplina, nosso trabalho é sustentável, né? É liberdade financeira, né? Sustentabilidade econômica. Disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade na família. Se a gente não tiver um afeto, demonstrar carinho, demonstrar que a gente ama por alguma atitude, palavras, né? Cordialidade, a gente vai perdendo, a gente vai ficando sozinho. Então tudo isso, né? Na saúde, na nossa saúde, se a gente não tiver disciplina com a nossa alimentação, com hábitos saudáveis, nós perdemos a nossa liberdade, né? A nossa liberdade emocional, física e espiritual também. A saúde está no corpo, na mente e no espírito. Se a gente não cuidar de todos os patamares, a gente adoece. E aí nós perdemos ou não a liberdade? Então disciplina é liberdade. A gente precisa saber que disciplina, muitas vezes as pessoas invertem isso. Acham que disciplina é prisão, né? Mas não, é o contrário. Disciplina é liberdade. Porque disciplina é conscientização e ação. Então a gente vai ter uma palestra, né, com a Eliette daqui a uns 30, 40 dias mais ou menos, né, já está no índice da palestra, sobre alimentação e sobre saúde alimentar. Então um tema muito bacana, né, para a gente entender um pouco isso, a nutrição física, a nutrição energética, a nutrição mental, né? Então a nutrição física é a alimentação, a nutrição energética é o dormir,
É o sexo, a troca de energia saudável, não a promiscuidade, a troca de energia saudável, né? É muito importante, é algo fisiológico do ser humano. Os relacionamentos, trocas energéticas e relacionamento, e a nutrição mental, que são parâmetros de honestidade, verdade, praticar a caridade, nos traz. Qualquer prática de caridade dá uma preguiça danada para a gente fazer. Estou há 12 anos mais ou menos trabalhando nisso, devagar, né? Poderia fazer mais? Poderia. Vamos a passo de cada vez. Cada ano a gente faz um pouquinho mais. Mas dá preguiça até hoje, dá preguiça. Só que o prazer disso, a nutrição mental, o equilíbrio emocional que isso traz é muito compensador. Então, para qualquer pessoa que se dispõe a praticar alguma caridade, a fazer alguma coisa pelo próximo, vai ser a mesma coisa. Pode perguntar para quem quiser, vai ter esse mesmo feedback. Então, disciplina é a liberdade. Dentro da vida humana, ou você coloca ação regeneradora em tudo que você fizer e estiver engajado, ou tudo se degenera. Ou você coloca ação regeneradora e sustentável, ou vai estar se degenerando. Tudo é passageiro. Então, se você deixar a vida se levar, não vai nada melhorar. Vai se degenerar. Você precisa colocar conscientização, querer, principalmente querer muito, estar disposto a aprender e buscar conhecimento, planejar e principalmente agir. Ação é trabalho, e na física trabalho energia é trabalho, e trabalho é movimento, e movimento é vida. Sem movimento não existe vida, não existe evolução, e a gente fica fora do contexto. Tudo é degenerativo. Para que haja regeneração, saúde física, emocional, mental, espiritual, é preciso que haja trabalho. Trabalho, movimento e vida. Beleza? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que seja proveitoso. Agora a gente vai ficar com um relaxamento, para a gente ir para casa bem, tranquilo. E para quem for fazer a fluidoterapia, é só aguardar sentado que vai ser chamado. Muito obrigado.